Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 2 dessa semana que vai de 7 de junho a 11 de junho. Esse vídeo encerra o bloco 2, em que a gente está tratando aí da questão da memória, a memória seletiva, né? Nessa perspectiva de entendermos melhor a questão dos patrimônios, o que são os patrimônios, que memórias a gente preserva em detrimento de outras, enfim, é um pouco essa discussão que, claro, está completamente atrelada à visita que faríamos a Minas Gerais, não fosse o contexto pandêmico que estamos vivendo. Então, queria que a gente pudesse aproveitar esse momento, esse vídeo 2 que vai encerrar esse bloco 2 para poder então justamente fazer referência às cidades que visitaríamos no nosso roteiro caso a viagem acontecesse. Como é que seria, né? Basicamente a gente sairia numa terça-feira praticamente de madrugada, 5 da manhã era o horário de encontro que a gente teria ali na frente da escola, em direção à cidade de Tiradentes. Tiradentes, que é uma importante cidade também da época da mineração, que hoje é um reduto de uma classe média mais intelectualizada, tem festival de cinema em Tiradentes, é uma cidade muito aconchegante, pequenininha, são 7 mil habitantes, conta com ótimos restaurantes, restaurantes renomados, bastante caros, é bem verdade, né? É uma cidade muito bem estruturada, com uma boa rede hoteleira, com um ambiente muito agradável para se estar. É, a gente passaria poucas horas nessa cidade, na verdade não daria nenhum dia, chegaríamos por volta das 4 da tarde, aí a gente visitaria a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja construída pelos escravos e para os escravos, né? E aí a nossa discussão ia girar um pouco em torno dessa questão, né? A questão das ordens e porque existiam igrejas em que os escravizados podiam frequentar e outras não, enfim. Teríamos, claro, a parceria dos nossos amigos mineiros que trabalham lá com a Kiron Turismo, que sempre fez essas viagens conosco, onde eu mesmo trabalhei durante um tempo, e o Denis também, que já foi professor da Carandá, né? Tem uma longa história de parceria entre a Kiron Turismo e a Carandá. Jantaríamos nessa cidade, né? O hotel também, que a gente dormiria, ficar no centro da cidade, bem na praça central, uma praça muito gostosa de se estar. No dia seguinte, de manhã, a gente visitaria o chafariz da cidade. Ali também tem uma discussão bem interessante a respeito de representação, a respeito da própria estrutura de funcionamento de uma cidade colonial. É, o nome do chafariz é São José de Botas, e depois, na hora do almoço, a gente partiria em direção a Congonhas do Campo. Congonhas do Campo fica aí a umas 2 ou 3 horas de Tiradentes, talvez um pouquinho mais. Chegaríamos no final da tarde e aí, nesse momento, a gente teria a chance de conhecer um dos cartões postais mais famosos de Minas Gerais, né, dessas várias cidades coloniais, né, que é justamente ali o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, esse que vocês estão vendo aí nas imagens. É um lugar extraordinário para a gente conhecer a obra daquele que é talvez o mais famoso de todos os escultores desse contexto histórico do período colonial, das cidades coloniais mineiras, que é o Aleijadinho, né? Então ali tem uma obra muito significativa dele, preservada, com ótimo grau de preservação. A gente passaria, é bem verdade, poucas horas nessa cidade, logo entraríamos no ônibus para continuar nosso rolê, continuar o nosso percurso até a cidade de Mariana. Mariana, onde nos hospedaríamos no hotel, né, muito próximo ali da Praça Minas Gerais, onde seria o nosso ponto de parada para efetivamente a gente desenvolver os trabalhos tanto na cidade de Mariana quanto na cidade de Ouro Preto, que sem dúvida é a mais famosa de todas as cidades coloniais, as quais visitaríamos, né? Ouro Preto, que no contexto colonial se chamava Vila Rica, palco da formação das grandes revoltas do período colonial, né? As revoltas emancipatórias que vocês vão estudar
no próximo bloco, né, ainda nesse segundo trimestre, preparar seminários a respeito dessas revoltas, né, uma ocorrida em Minas Gerais, outra ocorrida, na verdade, no Recôncavo Baiano, mas que tem aí exatamente essa mesma toada, essa mesma característica de ser uma revolta emancipacionista, ou seja, que já falava em independência. E aí, de Ouro Preto, que a gente faria a nossa volta, antes parando, é claro, em Inhotim, para discutir um pouco a arte contemporânea. Lembrando que essa não é uma viagem só envolvendo a nossa disciplina, né, envolvendo história, a gente também tem a parceria do Marcelo, impagável Marcelo, contribuindo com as discussões sobre as artes, né? Então seria mais ou menos esse o nosso roteiro. E depois de Inhotim, a volta para São Paulo já na sexta-feira. Então vocês têm uma noção aí de como seria bastante corrida a nossa viagem, né? Uma viagem intensa, uma viagem marcante, porque são muitos pontos de parada, enfim. E isso é muito interessante porque justamente permite a gente fazer algumas comparações entre essas cidades. É legal olhar para Tiradentes, né, que é a primeira em que a gente para e que, como eu descrevi, é uma cidade bastante frequentada por uma classe média intelectualizada, que tem um festival internacional de cinema, em contraste com Ouro Preto, que é uma cidade muito mais vida real, digamos assim, muito mais gente morando, ela é muito mais numerosa em termos populacionais, né, muito mais apinhada, é uma cidade muito mais vida real no sentido assim de você ver ali um casarão do século XVIII e naquele casarão funciona em cima um hostel ou um hotelzinho barato, embaixo uma casa de material de construção, quer dizer, ou um restaurante, que pode ser um restaurante também estrelado, caro, etc., ou um restaurante mais popular. Então é uma cidade interessante porque tem uma outra dinâmica. Parece mais com uma cidade convencional, só que as edificações do centro histórico são edificações que remetem ao século XVIII e que tem sim algum grau de preservação, mas certamente não é o mesmo grau de preservação que a gente observa em outras cidades, ou pelo menos não com as mesmas funções. E isso aqui é o que dispara uma discussão interessantíssima para a gente. Preservar para quê? Por que a gente preserva essas cidades intactas ou praticamente intactas, tais como elas eram no século XVIII? A serviço de quem está essa preservação? Uma coisa interessante da gente pensar. Ali no centro histórico de Tiradentes, onde ficam os restaurantes caros, as pousadas caras, inclusive a que a gente ficaria, que vocês iam ver, uma pousada bem cuidada, bem bonita, ar-condicionado nos quartos, enfim, uma pousada voltada para um público de classe média alta. Não moram os residentes em Tiradentes. Eles não moram ali. A cidade serve basicamente para os turistas. Os habitantes de Tiradentes moram nos arredores da cidade, fora do centro histórico. Moram nas periferias. E vêm todos os dias trabalharem nos restaurantes, nos hotéis, nos serviços que são prestados para os turistas. Tiradentes funciona dessa maneira que é muito parecida com Paraty, que é uma cidade do litoral, do Rio de Janeiro, que a gente não visitaria, mas que provavelmente alguns de vocês já conhecem ou ainda vão conhecer. E é muito interessante porque é a mesma lógica que rege o funcionamento de Tiradentes. Em Paraty, a gente tem um centro histórico super preservado, intacto, tombado pelo patrimônio histórico, né, pelo IPHAN, pela Unesco, mas, olha que interessante, não moram paratienses no centro histórico. Eles moram para fora daquelas correntes, eles moram nas periferias da cidade. E só vêm à cidade para trabalhar. Agora, se por um lado a gente pode pensar numa certa segregação que ocorre nessas cidades, por outro, é o dinheiro do turismo que faz o PIB da cidade existir, que faz o dinheiro da cidade circular. Muitos dos empregos que essas pessoas têm dependem justamente desse turismo e desses turistas que vêm para se divertir ali na cidade, comer nos bons restaurantes, se hospedar nas boas pousadas que existem tanto em Paraty quanto em Tiradentes. Em Ouro Preto é um pouco diferente, assim como em Mariana. A gente tem sim nos casarios
muitos hotéis também, hotéis sofisticados, enfim, lojas de pedras preciosas para os turistas comprarem, etc. Mas tem também muita gente morando. Primeiro porque Ouro Preto é uma cidade universitária. Não sei se vocês sabem, mas uma das mais famosas universidades federais do Brasil fica em Ouro Preto, é a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Então muitos estudantes mudam para Ouro Preto, né? Vêm de várias partes do país para morar em Ouro Preto e fazer seus cursos, inclusive história, tem um bom curso de história na UFOP. Tá cheio de república em Ouro Preto, várias e várias repúblicas de estudantes, né? Algumas inclusive com histórias bastante esquisitas, é, enfim, gente que abusa na bebedeira, algumas histórias de, enfim, não são histórias muito legais, mas depois vocês dão uma pesquisada aí para ver que de fato isso acontece e que há inclusive um esforço coletivo para tentar evitar esse tipo de situação, né? Mas Ouro Preto é uma cidade que tem muitos universitários morando. E em Mariana também, né? Em Mariana também, porque não sei se vocês sabem, mas Ouro Preto e Mariana são muito, mas muito coladinhas, assim. São cidades a 12 quilômetros de distância uma da outra, né? Então, o vai e vem de Mariana a Ouro Preto é muito simples de ser feito. Então, são essas discussões que me parecem importantes que a gente vai aprofundar nas nossas aulas presenciais e nas nossas aulas síncronas, né, para quem estiver em casa. Como é que funciona isso, né? Por que preservar, atendendo ao interesse de quem? É para atrair turista? Só serve para isso? E os locais, e os moradores locais, como é que eles se relacionam com esse patrimônio histórico? É um patrimônio que de fato é para todos? E aí eu encerro fazendo aqui uma reflexão sobre a própria ideia do pelourinho que a gente discutiu na semana passada, ainda que muito brevemente, né? Então, vou usar de novo o exemplo do pelourinho. Olha que interessante. Nos anos 90, o Pelourinho era um dos lugares mais abandonados, violentos da cidade de Salvador, né, capital da Bahia. Então ocorre ali um momento de reforma, patrocinado inclusive pela TV Globo, foi com o dinheiro da Fundação Roberto Marinho, né, que houve a reforma do Pelourinho. Veio Michael Jackson, acho que em 96, se não me engano, gravar um clipe, junto com o Olodum, que se estabeleceu ali, que ganhou fama nacional e internacional, né? O Olodum e tudo mais. Então foi um momento de requalificar, revitalizar, como eles gostam de dizer, o Pelourinho, onde antes funcionava ali um local, né, de punição na cidade de Salvador. O Pelourinho, né, originalmente é isso, o nome Pelourinho remete a esse lugar onde se fazia justiça. Então tá lá a coluna de pedra onde o escravizado era amarrado para ser chicoteado, para ser espancado, dependendo do crime que ele tivesse cometido. Outros também poderiam sofrer castigos físicos, mas em geral servia mesmo para os escravizados. Nessa reforma não se pensou, nem se cogitou em colocar de volta essa coluna de pedra, enquanto em Mariana tá lá a coluna de pedra, como eu mostrei inclusive para vocês no vídeo anterior, né? Justamente porque essa questão, né, vai evocar qual memória? Afinal, qual memória a gente quer evocar? Vamos evocar essa memória de um passado do qual a gente não se orgulha? Ou é melhor esquecer, melhor fingir que não aconteceu? No centro desse debate está exatamente essa questão, né? E acho que é importante a gente ter isso muito claro. Interessante porque ali, durante muitos anos, durante, sei lá, 30, 40, 50 anos, o Pelourinho só continuou existindo, as edificações só não desapareceram completamente porque as pessoas pobres viviam nesses lugares. As pessoas pobres moravam e cuidaram como puderam desses lugares, dessas casas do século XVIII, do século XVII, ali no centro de Salvador, onde fica o Pelourinho. Só que aí quando vem a revitalização, e olha esse nome, revitalizar significa trazer vida de novo. E aí é quando vem a reforma, quando vem os restaurantes caros, quando vem os hotéis chiques. Ah, bom, então isso é que é vida. A vida das pessoas pobres não vale a mesma coisa? Né? Então essa é uma discussão muito interessante. E aí que começa um embate ali dessas pessoas que passaram anos vivendo lá, que graças a ela, graças a essas pessoas, a situação da conservação desses patrimônios não era ainda pior,
mas elas eram pobres, então elas não tinham condições de manter intacto, manter do jeito que é o padrão que se espera de um lugar tombado, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas ao mesmo tempo só existiam porque elas ficaram lá durante todo esse período. E aí, como é que vai fazer? Vai expulsar essas pessoas para essas pessoas irem morar nas periferias, enquanto esse lugar se torna um lugar das pessoas ricas, das pessoas de classe média, para elas irem lá comer e beber e se divertir? Então ali tem o nosso texto dessa semana justamente traz um pouco dessa discussão. Como é que é possível fazer uma preservação levando em conta as pessoas que ali vivem, sem necessariamente expulsá-las, sem cometer aquilo, sem fazer aquilo que a gente chama de gentrificação, que é um conceito muito utilizado pelos geógrafos, que tem a ver justamente com isso, com empurrar para baixo do tapete as pessoas indesejáveis, as pessoas que estão ali de alguma forma não combinam, não coadunam com o que se quer construir, né? Com o que se quer vender para um determinado público endinheirado que vai até esses lugares. Como conciliar as duas coisas? Os interesses dos moradores, sem expulsá-los, sem gentrificá-los, sem tirá-los lá de seus lugares, e o interesse desses turistas, que evidentemente tem a sua importância, a indústria do turismo traz bastante dinheiro, faz circular riqueza, então também é do interesse das pessoas que haja esse turismo. Enfim, é um pouco essa a discussão que a gente vai travar nessa semana. Esse vídeo não é o único que vocês vão assistir. Nessa semana eu vou também colocar o link na orientação de estudos de mais 2 vídeos que foram gravados pelos nossos parceiros lá em Ouro Preto, o Kedson e a Sidneia. São 2 vídeos muito interessantes que contam um pouco da história da cidade de Ouro Preto e da presença negra em Ouro Preto. E isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo a respeito de memória. Que memórias a gente preserva? Por que a gente preserva algumas em detrimento de outras? A Sidneia e o Kedson, nos 2 vídeos que vocês vão assistir, trazem essa discussão de uma maneira lindíssima e resgatam toda essa tradição africana que ajudou a edificar essa cidade, que de fato edificou a cidade de Ouro Preto e que a gente tão pouco valoriza. Então tá tudo mais ou menos nesse mesmo caldeirão de ideias que a gente vai debater nessa semana para fechar o bloco 2, tá certo? Então tá bom, gente, já ficou longo esse vídeo, mas acho que tem muita coisa interessante aqui para a gente refletir. Aspectos que serão abordados, é claro, nas nossas aulas presenciais /síncronas. Então, agradeço como sempre a atenção de todas e todos. A gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Tchau, pessoal!